Você está no canal? Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 2 de dezembro de 2021. E o tema da lição que estudaremos hoje será: lembre-se de que você foi escravo. Todas as vezes que Israel se afastou do caminho do Senhor Deus, o Senhor levantou profetas, enviou esses mensageiros até ele. Podemos ler em quase todo o Antigo Testamento, tanto nos profetas maiores quanto profetas menores, com mensagens de advertência ao povo, conclamando o povo a voltar-se para Deus. Mas o mais interessante é que em quase todos eles, nós encontramos a mesma tônica, o tempo todo sendo mencionada. Não se esqueça que foi Deus quem os tirou de lá do Egito. Foi Deus quem os libertou da casa da servidão. O tempo todo, esses profetas os lembravam da sua origem. Os lembrava que eles já tinham sido escravos, que eles não tinham sido senhores de si mesmos. E que só eram livres porque Deus os havia livrado com mão poderosa. O mais interessante é que há uma grande quantidade de textos que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje, e se me permite, gostaria de compartilhar alguns deles com vocês, como, por exemplo, Deuteronômio 5, verso 15. Olha o que Deus vai dizer: porque te lembrarás que fosse servo na casa do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o sábado. Olha o capítulo 6, versículo 12, depois capítulo 15, versículo 15, capítulo 16, versículo 3, versículo 12, capítulo 24, verso 18, capítulo 24, verso 22, todos esses textos trazem a mesma tônica. É Deus lembrando o povo de que eles tinham sido escravos no Egito. Por que era importante que eles se lembrassem disso? Sabe, às vezes nós temos dificuldade de poder nos lembrar daquilo que foram os tempos ruins que acabamos vivendo. Há uma tendência no ser humano, quando você passa por uma perda, quando você passa por um momento complicado, existe um mecanismo dentro do nosso cérebro que vai pegando esses momentos ruins e vai lançando cada vez mais para o inconsciente. Até que chega um momento que você é capaz de se lembrar que você passou por um momento ruim, mas a dor já não é mais tão intensa. É o que acontece geralmente quando você perde um ente querido, quando você perde uma pessoa para a morte, por exemplo. A dor que você sente no momento que você recebe a notícia, ela é tremenda. Imagine que a sua mente continuasse a manter a mesma dor diante de você. Bom, a gente com certeza acabaria morrendo de desgosto, se essa fosse a realidade. Mas o nosso cérebro vai colocando essa informação cada vez mais no inconsciente ou no subconsciente, e então você chega um determinado momento em que a dor, ela permanece, a saudade, mas você começa a se lembrar dos bons momentos que viveu, e a saudade sempre fica, mas já não dói tanto. Pois bem, o Senhor Deus sabia que Israel, de alguma maneira, acabaria se esquecendo daqueles tempos de escravidão, que foram tempos terríveis. Tempos nos quais eles não eram senhores de si mesmos, tempos em que eles não podiam escolher o que fazer ou deixar de fazer, tempos nos quais eles eram obrigados a servir aos egípcios sem ganhar nada em troca, tempo em que eles eram escravos. O escravo, ele não tinha maior valor do que um animal. Se um animal morresse, ou um escravo morresse, era exatamente a mesma coisa. A vida humana não tinha tanto valor quando o indivíduo era um escravo. No Egito, se o indivíduo matasse um cachorro ou matasse um ser humano, era a mesma coisa. Assim como alguém olharia e dizer assim, pô, coitado do cachorro. Iam dizer, coitado do escravo. A mesma coisa. A vida humana havia perdido tremendamente o seu valor, a vida dos israelitas. Mas Deus os havia tirado de lá, não apenas os tirou. Deus poderia simplesmente ter feito com que eles desaparecessem de lá e aparecessem em outro lugar, e agora eram livres. Não, mas Deus, ele fez questão de pegar a maior potência do mundo e fazer com que essa potência se arrebentasse. Todas as riquezas que eles haviam acumulado no decorrer dos anos por causa da escravidão, eles perderam. No tempo em que as 10 pragas caíram sobre eles, eles perderam de uma só vez
perderam os campos, perderam os animais, perderam as colheitas, perderam a própria saúde, perderam os filhos mais velhos. Foi um tempo de perdas para os egípcios. O Senhor Deus humilhou a nação mais poderosa do mundo. E ainda no momento em que eles foram sair, eles foram até os egípcios e disseram: dê-nos agora uma recompensa pelo que nós servimos a vocês. E eles literalmente depenaram os egípcios, porque tiraram deles grandes riquezas quando saíram de lá. Deus não queria que eles se esquecessem disso. Isso era uma história que eles deveriam se lembrar. Quando você se lembra da sua origem, você vai ter dificuldade de poder julgar os outros. Eu lembro de uma ocasião em que, tendo trabalhado muito, muito mesmo por uma determinada pessoa, que foi um amigo de infância, o indivíduo estava completamente perdido no mundo das drogas, antes de ir para o seminário ainda. Trabalhei com ele muito e ele conseguiu se recuperar. Tornou-se um bom membro de igreja. Muitos anos depois, eu já era pastor, já tinha trabalhado no campo missionário, tinha voltado para o Brasil. No ano 2010, especificamente, eu voltei até a igreja onde eu havia sido criado, e havia uma pessoa que, na semana que eu fiz, na semana de pregações que eu fiz, essa pessoa tomou a decisão de se entregar a Jesus, mas tinha um histórico com a toxicodependência. E agora, essa mesma pessoa que eu tinha ajudado a abandonar a toxicodependência, lá na época da minha juventude, se posicionou de forma muito firme, dizendo: esse indivíduo, ele foi um toxicodependente, quem garante que ele ainda não é? Ele deveria mostrar, dar provas para a gente de que ele realmente está recuperado. Ele falou. Quando ele terminou, eu olhei para ele e falei assim: sabe, eu me lembro do momento em que um grande e querido amigo estava envolvido nas drogas, há muitos anos atrás, e ninguém acreditava nele, mas eu acreditei. Comprei uma briga danada naquela época, porque algumas pessoas da igreja se levantaram e disseram que esse indivíduo precisava provar, tal. Mas sabe uma coisa? Esse indivíduo não apenas provou que a graça de Deus era capaz de poder restaurá-lo, como hoje é um dos líderes da igreja. Ele começou a chorar. E ele pediu perdão e disse: eu havia me esquecido de onde Deus tinha me tirado. Recebi graça da parte de Deus, mas não fui capaz de dar graça para uma outra pessoa que estava na mesma situação, que está na mesma situação em que eu estava. E ele falou assim: eu gostaria de mudar meu voto e gostaria de dizer que eu quero que essa pessoa se entregue a Jesus e me comprometo de que eu vou ajudá-lo, porque eu sei o que é viver uma dependência química. E o mais interessante é que esse indivíduo foi batizado, se entregou a Cristo Jesus, e pela força que recebeu desse indivíduo, permaneceu firme e está firme até hoje. Mas sabe o que é mais interessante? É que aquele indivíduo havia se esquecido de onde Deus o tinha tirado. Havia se esquecido da grande libertação que Deus havia oferecido a ele. Quando a gente se esquece disso, a gente tem a tendência de tratar os outros de uma maneira diferente daquela que nós fomos tratados quando Deus nos libertou. Então Deus vai dizer para eles: nunca se esqueça que um dia vocês foram escravos. Não se esqueçam de onde eu tirei vocês. Não se esqueçam da sua origem. Vocês só são livres porque eu os libertei. Quando você se lembra do que Deus fez por você, você vai ter mais facilidade para poder oferecer graça e misericórdia para os outros. Sabe o que é mais interessante? É que quando nós chegamos já na época do Novo Testamento, é o mesmo povo de Deus, ok? O mesmo povo de Deus. Eles são agora somente os descendentes daquela geração que havia ouvido essa mesma mensagem da parte de Moisés. Você encontra entre eles fariseus e líderes religiosos, e quando Jesus ele começa a perdoar as prostitutas, ele começa a comer com publicanos e pecadores, esses mesmos indivíduos olham para Jesus e para os apóstolos e dizem para os apóstolos: o mestre de vocês come com publicanos, pecadores e com prostitutas. E Jesus olha para eles e diz: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim buscar justos, mas pecadores para que eles se arrependam. Sabe, aquela geração havia se esquecido que eles tinham sido escravos no Egito. E que, pela graça e misericórdia de Deus, ele os havia libertado com mão poderosa. Se tem uma coisa que nós nunca podemos esquecer, é de onde Deus nos tirou. Todos os dias, quando eu vou orar a Deus, eu agradeço: Senhor, muito obrigado. Porque um dia, o Senhor foi lá na zona leste de São Paulo.
encontrou um menino que estava perdido, sem rumo na vida, olhou para ele, derramou sua graça sobre ele, o libertou, fez dele um membro do reino de Deus e o chamou para o ministério pastoral. Esse sou eu. No dia em que eu me esquecer de onde Deus me chamou e o que ele fez por mim no passado, no presente, eu não vou tolerar pessoas que vivam fraqueza, que vivam dificuldades e problemas. Se eu me esquecer da graça que recebi, não vou ser capaz de oferecer graça e misericórdia para aqueles que estarão comigo. Por isso, nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Eu gostaria de orar nesse momento pedindo a Deus para que nos ajudasse a lembrar da nossa história com Ele. Não quer fazer isso comigo agora? Obrigado, Senhor, por tua palavra e porque nela descobrimos que devemos nos lembrar de onde o Senhor nos tirou, da nossa história, da libertação que o Senhor operou na nossa vida, para que sejamos capazes de oferecer graça e misericórdia para aqueles que ainda estão no pecado, como um dia nós tivemos. Ajuda-nos a podermos nos lembrar disso, pois em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição, e você?